Como serão as duas fases do anticristo e como ele se fará passar por um Cristo falso? Também quem são os falsos cristos que vieram antes do anticristo? Antes eu peço que você deixe aí o seu like e compartilhe essa mensagem em suas redes sociais para que mais pessoas conheçam a verdade que liberta e prepara e saiam do engano do sistema religioso. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações clicando no sininho e assim você não perde os vídeos postados. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Bem, nessa passagem os discípulos de Jesus o questionaram quando aconteceriam aquelas coisas que Jesus profetizava e qual o sinal da sua vinda e do fim do mundo. E Jesus lhes advertiu para que eles não se deixassem enganar por ninguém, porque muitos viriam em seu nome, se dizendo Cristo, e enganariam a muitos. Observe essa parte que Jesus diz que muitos viriam em seu nome, se dizendo ser o Cristo. Essa profecia de que muitos viriam se dizendo o Cristo se refere às falsas religiões e falsas denominações que se acham a graça de Deus na terra, se colocando no lugar do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando o homem abre uma denominação religiosa intitulada Igreja de Cristo e prega que só ali há salvação, ele já está se dizendo ser Cristo, porque a salvação só se encontra em Cristo e não em templos de pedra. Hoje existem centenas de denominações em todo o mundo que se acham o único caminho e a única porta de salvação. Sendo assim, elas se acham ser o próprio Cristo, pois atribuem a si mesmas o mérito que só Cristo tem, que é de ser o único caminho e a única porta de salvação. Quando Cristo disse que muitos viriam se dizendo ser o Cristo, ele se referiu a todos os líderes religiosos que abrem seus templos e colocam a glória de Cristo sobre a sua placa e a sua denominação. Hoje é comum vermos milhares de crentes adorar e idolatrar mais seus templos luxuosos e seus líderes do que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trocam os ensinamentos de Cristo por seus próprios ensinamentos. Hoje é comum você ver crentes de diversas denominações dizendo: vem fazer aqui uma visita na minha igreja, lá é a porta, lá é o caminho, lá você tem salvação. Lá Deus fala, lá Deus revela. Bem, eu acho que até aqui já deu para entender o discernimento de que Jesus se referiu quando ele disse que muitos viriam em seu nome, até porque os grandes pregadores famosos e conhecidos hoje se encontram dentro dos templos e fazem parte de alguma denominação. Por isso, João disse que muitos já naquela época já tinham se tornado anticristos, porque já existiam muitos templos e seitas que distorciam a verdade de Deus, transformando-o em mentira, e assim o evangelho vem sendo corrompido desde então. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Esse entendimento ele ganha mais força ainda quando nós observamos outra passagem dita novamente por Jesus Cristo. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Observe aqui nessa passagem que ele adverte que muitos viriam dizendo-se o Cristo, dizendo ser o Cristo. E mais tarde ele afirma que a hora vem, e já é, ou seja, já tinha chegado a hora que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Em outras palavras, o que Cristo quis dizer aqui é que chegaria um tempo em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai apenas em espírito, com um coração sincero diante do Pai, sem depender de templos religiosos, sem depender de placas, sem depender de denominações. Os verdadeiros adoradores em todo o mundo se uniriam espiritualmente em um só corpo, que formaria a verdadeira Igreja de Cristo. Uma igreja sem logotipo, sem placa, sem CNPJ. Uma igreja controlada apenas pelo Espírito Santo de Deus e não pelo sistema religioso. Não pelo Estado, não por líderes gananciosos que visam mais o poder e a glória dessa terra do que a libertação e a salvação de almas. É esse tipo de adoradores que o Pai procura, aqueles que o adoram livres de um sistema corrompido e distorcido, que o adorem apenas pelo conhecimento da sua palavra e pela união com seus irmãos em espírito. Jesus ele disse que muitos viriam em seu nome, se dizendo ser ele.
E isso tem ocorrido há séculos, porque todas as denominações religiosas, quase todos os grandes pastores e líderes religiosos que esse mundo já conheceu, já se colocaram como Cristo na terra, como o único caminho e a única porta de salvação. Por isso você não vê as igrejas unidas. Dizem servir o mesmo Deus, o mesmo Jesus, usam a mesma Bíblia, mas seguem doutrinas e ensinamentos diferentes. E assim acabam usurpando a glória de Cristo e colocando sobre si mesmos. E por isso, tanta confusão nas religiões, nas grandes denominações. É a palavra de Deus se cumprindo. Bem, mas finalizando aqui, existe um homem que será o último revelado no fim dos dias. Ele tomará o lugar de todas as religiões e exigirá adoração somente para si. Esse homem é o homem sem lei, que Paulo chama de homem do pecado e filho da perdição. Esse homem é o que está sendo reservado para a última hora. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. A princípio o anticristo ele afirmará ser Jesus Cristo, dizendo, eu sou ele. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Quando o anticristo se levantar na metade da semana, que serão os primeiros 42 meses, ele vai falar como o leão da tribo de Judá. Após a metade da semana, após ter passado os 42 meses, a boca do leão será substituída por uma boca que vai proferir grandes coisas e blasfêmias contra Deus e o seu povo. E a besta que viera semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Veja que no verso 2, a besta, que é o anticristo, ela aparece com a boca de leão, representando o leão da tribo de Judá, que é Cristo. Já no verso 5 e 6, lhe é dado outra boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Então aqui podemos ver as duas fases do anticristo. A primeira fase, vemos a besta chegando como um salvador que vai resolver todos os problemas do mundo. Já na segunda fase, a besta se revela e assume o seu verdadeiro papel, que é perseguir os eleitos de Cristo e blasfemar contra Deus. Ele também será amigável com as religiões apenas na sua primeira fase, como podemos ver no livro de Daniel. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ao dar ao anticristo dois títulos diferentes, Paulo dá a entender que há duas fases do anticristo. Primeiro, como homem do pecado, e então ele se transforma no filho da destruição, no filho da perdição, a semente de Satanás. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ao contrário dos cristãos santificados pelo Espírito e pela crença na verdade da Bíblia, os do anticristo estão cheios do mistério da iniquidade e não amam a verdade da Bíblia. Eles são falsos profetas, seus sinais e maravilhas se assemelham aos que os cristãos fazem, porém não são verdadeiros. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Bem, nessa passagem João se refere aos falsos adoradores, aqueles que não se mantiveram no caminho da verdade, mas se corromperam com o sistema religioso, conceitos e outras vãs doutrinas que já naquela época ganhava vida, ao contrário dos cristãos santificados pelo Espírito e pela crença na verdade da Bíblia. Muitos sinais e maravilhas que muitos cristãos têm visto não provêm da parte de Deus, mas são sinais e maravilhas realizados pela energia de Satanás. O Senhor, ele nunca os conheceu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Há duas fases na revelação do anticristo. A primeira, ele surge nas igrejas apostatas, que se afastaram da verdade de Deus, para se tornar o homem do pecado. Seus sinais e maravilhas serão mentiras, porque ele vai decretar a falsidade contrária à palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E isso já tem acontecido em todo o mundo. Inclusive, muitos falsos cristãos, que são joio no meio do trigo, têm perseguido a Bíblia e desacreditado dos seus ensinamentos. Bem, continuando aqui, quando o homem do pecado chegar, muitos falsos cristãos irão saudar a sua chegada como Cristo.
No meio da semana, esse homem que vai tolerar o pecado, ele vai se declarar que é um híbrido humano, ou seja, é a mistura da semente de Satanás com a semente humana. Por isso ele será chamado de homem do pecado e filho da perdição, porque foi para isso que esse homem foi criado. Ao final da metade da semana, o anticristo vai se exaltar, alegando ser ele o próximo estágio da evolução acima de tudo que se chama Deus ou se adora, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai mudar os tempos e a lei sobre os quais a sociedade humana é construída. Ele vai se opor a toda espécie de deuses e divindades, exaltando-se a si mesmo, acima de tudo, alegando ser ele o único Deus. Ele vai sustentar suas alegações através de grandes sinais e maravilhas que Satanás o capacitou a fazer, e não pelo seu próprio poder. Bem, as duas fases do anticristo estão implicadas nas mudanças na boca da besta. Como falso Cristo, ele vai ter uma boca de leão. Já como filho da destruição, ele recebe uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias contra o Altíssimo Deus. Bem, na primeira metade da semana de 7 anos do fim dos tempos, será amigável com as religiões do mundo, mas no meio da semana ele vai revogar o seu acordo e terminar todo o sacrifício e oferta, exceto para si mesmo em todo o mundo. Nessa fase, os seus apoiadores destroem a prostituta religiosa, a Babilônia, a Grande. Seus serviços não serão mais necessários. E assim, quando o poder político que ela concedeu à igreja se for, a grande tribulação da verdadeira igreja começa. A verdadeira igreja, os escolhidos, os eleitos de Cristo, vai começar. Bem, para quem quiser saber mais a respeito da grande tribulação e do arrebatamento, eu estou deixando os links de outros vídeos postados aqui no canal na descrição desse vídeo. Bem, se você gostou, deixe aquele like e compartilhe essa mensagem em suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações clicando no sininho. Para você se inscrever é simples, você vai clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho e pronto, você já está inscrito e as notificações já estão ativadas. Bem, esse é o vídeo de hoje, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo.